Os últimos dias mostraram um momento difícil que o governo Dilma e o PT estão enfrentando. Na verdade, esse novo governo da Dilma dá a impressão de já ter nascido morto. É um governo que se elege fazendo ressuscitar mais uma vez, como o PT tem feito em toda eleição, um discurso que tenta dialogar com a esquerda e que de forma muito radical aprofunda medidas que retiram direitos dos trabalhadores, que diminuem investimentos sociais em áreas, por exemplo, como a educação. Hoje a gente vê no Brasil as universidades em crise, cortes de recursos, ou seja, o governo conseguiu se movimentar em falso, né? Faz um movimento no processo eleitoral de querer se aproximar de uma determinada agenda, de uma determinada base social, e ao iniciar o governo retoma sua estratégia, desde que chegou no governo, de se abraçar com as oligarquias e com frações dos grandes grupos econômicos. Colocar mais uma vez um banqueiro à frente da economia e o maior símbolo dos ruralistas à frente do Ministério da Agricultura. Isso é feito em conjunto com um grande escândalo de corrupção que envolve os partidos da coalizão governista até a medula, inclusive alguns partidos da oposição de direito, faz com que o cenário que a gente esteja vivendo seja um cenário muito explosivo. É claro que de 2013 para cá existe um sentimento de insatisfação com a sociedade brasileira. Não é uma insatisfação só com o governo federal, não é uma insatisfação só com o PT, mas é uma insatisfação generalizada com a impressão de que o país, apesar de conseguir produzir riqueza, apesar de conseguir ter índices econômicos razoáveis em alguns momentos, não consegue garantir direitos sociais mínimos, não consegue ter uma prática política minimamente democrática, é marcado pela apropriação privada dos interesses do Estado, seja através da corrupção, ou seja através mesmo de uma lógica de governabilidade que toma a maior parte dos municípios, dos estados e o governo federal, de fazer opções sempre a serviço de uma minoria que detém grande poder econômico. Isso tudo é, evidentemente, já desde 2013, um elemento de insatisfação que permeia a sociedade brasileira. Quando o governo começa dando esse passo em falso, ele se vulnerabiliza ainda mais e ajuda a jogar gasolina numa fogueira que está acesa, por erros do próprio PT e do próprio governo. Nos dias 13 e 15 de março, dois diferentes blocos políticos e sociais se movimentaram. Contraditoriamente, no dia 13, foram para a rua aqueles que discordam das medidas que o governo está tomando, mas que apoiam o governo. E no dia 15, foram para a rua aqueles setores que concordam com as medidas atuais do governo, de recessão, de corte de gastos, mas que fazem uma oposição ao PT. Nós, do PSOL, a esquerda socialista de maneira geral, não se sente representada em nenhum desses dois momentos. Primeiro, porque entendemos que não nos cabe defender o governo, nem pelos seus erros, no sentido de optar por uma lógica de governabilidade corrupta, que abre espaço para grandes processos de favorecimentos empresariais, de favorecimentos individuais de agentes políticos, nem de nos juntarmos com o movimento oportunista da direita, que fecha os olhos para as questões estruturais que estão por trás desse processo de corrupção como um todo, e na prática o que quer fazer é avançar ainda mais com uma agenda conservadora. O dia 13 não consegue alavancar nenhuma das pautas, por exemplo, da reforma política brasileira, da necessidade de você acabar com o financiamento empresarial de campanha, criar mecanismos de participação direta mais constantes e mais fundamentais na nossa Constituição. E o dia 15, na prática, tenta nos vender a tese de que basta punir os petistas envolvidos nos escândalos de corrupção, que acabou a corrupção no Brasil, quando a gente sabe que não é verdade. O PT está envolvido, o Partido Progressista, herdeiro direto da ditadura, que muitos foram para as ruas dizer que queriam de volta, tem quase metade da sua bancada envolvida, o PMDB está envolvido,
tem escândalos do PSDB em aberto no Brasil, que também são escândalos bilionários, como o do metrô de São Paulo, que é um escândalo que envolve os últimos 20 anos de construção do metrô numa das maiores cidades do mundo, se não um escândalo bilionário. E isso não está nessa agenda, é uma agenda seletiva, que era um tratamento seletivo dos escândalos de corrupção. O que nós do pessoal apontamos? Apontamos a necessidade de se entender que essa lógica de governabilidade que se iniciou na transição da ditadura para a democracia que nós temos hoje, chegou ao seu limite. É incapaz de satisfazer as demandas de transparência, de participação da população. É preciso se abrir um processo de mobilização que se culmine, né, num novo momento da história brasileira, um novo ciclo político baseado em outros termos. Então, nem 13, nem 15, porque, né, nem nos satisfazemos com a defesa de um governo que se volta para os interesses dos setores dominantes e governa com importantes frações do poder econômico e das oligarquias, nem nos satisfazemos com um processo de indignação seletiva, que, comprometido com a manutenção das coisas como estão, acha que, eliminando ou enfraquecendo um dos agentes envolvidos, se vai construir alguma mudança. Nós queremos mudanças estruturais, que de fato criem mecanismos de controle da população sobre o Estado, para que a gente possa ter mais transparência, mais controle popular e menos corrupção. E a sociedade brasileira tem se manifestado, né? Tem ido para a rua na garantia de direitos, nas lutas por greve. Por exemplo, a gente vê hoje os trabalhadores do Comperj que estão demitidos lutando para que recebam seus direitos mínimos, seus direitos ao serem demitidos de mais uma obra da Petrobras que enfrenta uma crise em decorrência desses escândalos. Nós, de pessoal, estamos juntos desses trabalhadores. Agora, no dia 26, tem uma grande marcha nacional pela educação. A militância do pessoal, nós, parlamentares do pessoal, estaremos fazendo parte, impulsionando essas mobilizações. E temos apoiado todas as medidas de investigação desse escândalo que está acontecendo. O que nós não podemos é achar que o problema reside só em uma questão. O problema passa tanto por medidas de ajuste que vão ampliar o desemprego, que vão ampliar a nossa crise social, quanto por uma lógica de governabilidade que tem aberto espaço para um conjunto de escândalos de corrupção que nós, do pessoal, estamos, não só no discurso, mas na prática, trabalhando para que sejam todos investigados.